Pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Tarde de sábado, dia 23 de janeiro. A gente atrasou um pouquinho o comecinho da live. O Bruno tá com algum problema de conexão, o Bruno e a Débora lá em São José dos Campos. Mas aí eu falei, vou começar antes, chamando o pessoal, falando um pouquinho sobre a hipnose, umas pesquisas que eu fiz. E aí quando for 3h10 eu consigo chamá-los aí para participar, para falar sobre hipnose. E aí, como que vocês estão? Foi bem de semana? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje foi correria aqui em casa também, mas graças a Deus tá tudo bem. Daqui a pouquinho o Bruno e a Débora estão aqui com a gente. Oi Simone, Mendes, Sérgio, boa tarde. Sejam muito, muito bem-vindos. Eu vou começar a falar um pouco para vocês um pouquinho sobre o Bruno e a Débora, enquanto eles não conseguem solucionar o problema de conexão deles lá. Eles são naturais de São José dos Campos. O Bruno tem 39 anos, a Débora tem 32. O Bruno fez educação física, que legal, olha aí. E a Débora é estudante de psicologia. E eles fizeram o curso deles na Hipnomais, começaram a trabalhar com a terapia que a gente chama de holística, né? E eles começaram a trabalhar com a hipnose. Depois eu vou falar mais sobre o percurso deles aí dentro da hipnose. A gente vai falar também sobre os efeitos da hipnose, como que é feito. Enfim, se vocês quiserem mandar perguntas para mim também, aqui pelo chat da live, não tem problema, eu passo para os entrevistados, tá? Eu vou falar um pouquinho da hipnose, enquanto o Bruno e a Débora não entram, que a hipnose já está sendo utilizada como terapia auxiliar em alguns hospitais de São Paulo. Eu peguei alguns dados bem interessantes na internet, fiz algumas pesquisas. O Hospital AC Camargo, o Hospital do Câncer, né? O Hospital das Clínicas e o Hospital do Servidor Público em São Paulo já utiliza a hipnose como técnica auxiliar no controle da dor, né? Para controlar a dor e dar uma melhor qualidade aos pacientes que estão em tratamento, né? O Hospital do Câncer, eles estão no AC Camargo, eles estão tratando o câncer de próstata e o câncer de mama. Olha só que legal. Então eles utilizam a hipnose como um tratamento auxiliar para diminuir a dor dos pacientes que estão em tratamento de quimioterapia, né? Outra coisa também que é outra utilidade da hipnose, principalmente no Hospital das Clínicas também eu estava vendo uma pesquisa muito interessante. As pessoas que tratam, além dos tratamentos de câncer, alguns médicos utilizam, por exemplo, nos tratamentos, utilizam a hipnose para auxiliar nos tratamentos fisioterápicos, né? O pessoal que está fazendo fisioterapia, odontológico, né? Então as pessoas às vezes têm medo daquele barulhinho, né? do equipamento odontológico, o pessoal tem um pouco de medo, de receio. Eles utilizam a hipnose para acalmar os pacientes, para conseguir fazer o tratamento de uma maneira mais tranquila, e também de efeito anestésico. Às vezes a pessoa não pode tomar anestesia por algum motivo fisiológico, então eles utilizam a hipnose para ajudar a diminuir a dor dos pacientes que estão em tratamento odontológico. Isso é muito legal, né? A gente sempre viu a hipnose como uma coisa assim, muito de... Até eu fiz a chamada da live, utilizar o pêndulo para hipnotizar as pessoas, né? E tem eu até brinquei com isso, né, para chamar a atenção do pessoal para a live de hoje, mas não, a hipnose é uma coisa muito séria e tem toda uma técnica, tem um estudo, né, tem as pessoas sérias, e tem muitos terapeutas sérios, como o caso da Bruna e da Débora, que estarão aqui com a gente daqui a pouquinho. As pessoas têm formação, têm que estudar, têm que se informar e se formar como hipnólogos, né, hipnoterapeutas, para fazer um trabalho sério. Então tem muita gente bacana que trabalha, inclusive aí no hospital, como eu falei para vocês, no Hospital AC Camargo, o Hospital das Clínicas e o Hospital do Servidor Público aqui em São Paulo. Também há outros hospitais no Paraná, Rio de Janeiro. Inclusive, eu descobri hoje na minha pesquisa que o Brasil é o país onde mais pessoas são adeptas da hipnoterapia. Olha só que bacana, eu não sabia, eu descobri hoje na minha pesquisa que no Brasil, onde tem mais pessoas se tratando com hipnoterapeutas, é no Brasil. Legal, né? Eu acho muito bacana. Inclusive eu posso falar de experiência própria. O Bruno é meu hipnoterapeuta, então eu posso dizer que realmente funciona. Depois eu vou falar um pouquinho mais
para vocês. O Sérgio perguntou como surgiu o interesse pela hipnose. Então, Sérgio, eu acabei conhecendo o trabalho do Bruno por uma amiga minha que me recomendou. Foi muito bem recomendado o Bruno, porque eu sou uma ansiosa de pai e mãe, digamos assim. Eu tenho ansiedade há muitos anos, eu trato o problema da ansiedade com remédios controlados, né? Já tive 2 depressões, uma inclusive uma depressão pós-parto, e depois veio o problema da ansiedade. Inclusive, quem sofre de ansiedade, se alguém está assistindo aí sofre de ansiedade, vai poder dizer um pouquinho, vai entender o que eu vou dizer, né? Taquicardia, sudorese, dor no corpo, vontade de chorar, não conseguir dormir, né? Ficar se preocupando com problemas futuros que nem existem, né? Criar situações hipotéticas na nossa cabeça com medo de coisas que nem existem ainda na realidade. A gente cria todo um cenário e geralmente é o catastrófico, nunca é uma coisa boa. Isso aqui é uma coisa muito doida na cabeça do ansioso. Então foi assim que surgiu o interesse por hipnose. Eu fui fazer o tratamento para minha ansiedade e vou dizer para vocês que realmente foi transformador, né? E auxiliou muito, assim. Não curou 100%, porque, como eu falo, o tratamento feito com remédio controlado. E uma coisa muito importante, né? Nunca cortar o remédio. Os tratamentos são complementares. Eles ajudam a gente a melhorar numa forma global. Então, o exercício físico ajuda, porque produz dopamina e serotonina, então ajuda. Os remédios controlados ajudam você a equilibrar as químicas do cérebro. A hipnose ajuda a diminuir os efeitos da ansiedade, você entender os processos que te levam à dor, à tristeza, ao sofrimento. Enfim, o Bruno vai falar melhor sobre isso para vocês, como funciona. Mas nunca cortar o tratamento feito com remédio, tá? Isso é muito importante, o Bruno sempre deixou isso muito claro. Com o tempo, com a melhora, com o passar do tempo, você fazendo outras sessões para fazer mais ou menos a manutenção desse tratamento. Oi, Débora, eu vou chamar vocês. Fazendo essa manutenção desse tratamento, a gente consegue, com o tempo, num tratamento conjunto entre hipnólogo, o psiquiatra, o terapeuta, você pode até diminuir a medicação, mas nunca se deve diminuir a medicação por conta própria, né? Sempre por isso que tem um psiquiatra, especialista para isso, ele vai dizer para vocês quando tirar e quando diminuir a dosagem da medicação. Mas com certeza eu posso responder numa pergunta do Sérgio, a hipnose assim ajudou 99% assim a diminuir muito a minha ansiedade, né? E foi assim que eu conheci o Bruno e por isso o interesse pelo tema. Gente, eu vou chamar a Débora agora para participar da live comigo, com a gente. Vou chamar pela ordem da luz, vamos ver se eles estão lá já. Vamos lá, começar a nossa live. Já dei uma introduçãozinha do assunto para vocês. Já mandei lá pro pessoal, entrei pelo... Débora, eu tô mandando pelo Ordem da Luz Hipnose, tá? Não sei se é pra mandar... Isso só isso, a gente esqueceu de combinar. Mas... Dando agora... solicitação. Isso, já chamei. Eu chamei vocês pra gente começar a live. Olá! Olá, gente, tudo bem com vocês? Tudo bem, meninos? Oi, Débora, pra você, tudo bem? Débora, eu tô mandando pelo Ordem da Luz Hipnose, tá? Isso, tá certo. Vamos lá, então. Tudo bem com vocês? Vamos lá. Tudo, graças a Deus. Já tem umas 15 pessoas na nossa live. Tem a Tânia, Simone, a Fernandes Zepp, a Miriam Penha. Pessoal, muito boa tarde. Enquanto vocês não entravam, eu estava batendo um papinho com o pessoal, falando um pouquinho sobre hipnose nos hospitais de São Paulo, uma pesquisa que eu fiz aí sobre o Hospital São Camargo já usa a hipnose para ajudar os tratamentos de câncer de próstata e de mama, achei muito legal. O Hospital das Clínicas também, o Hospital do Servidor Público. Fiz uma introdução rápida, o pessoal perguntou por que você tem interesse em hipnose? Eu falei, o Bruno é meu hipnoterapeuta, gente boníssima, um profissional fantástico, que ajudou essa doida aqui a ficar uma pessoa mais legal, mais bacana. Eu falei de vocês aí e dei uma pequena introdução sobre hipnose e agora a gente pode começar as perguntas. Bora lá? Bora! Bora lá. Gente, eu já falei para vocês que o Bruno e a Débora, eles são hipnoterapeutas de São José dos Campos, certo, meus queridos?
E Certinho. o Ordem da Luz Hipnose Clínica tem 4 anos de existência. Ele tem 39. Essa flor linda que tá aí tem 32. Eu vi seu cabelo novo, gostei muito, viu, Débora? Eu te ouvi na internet, falei, poxa, ela tá toda bonita pra live, tá toda largada. Eu corri fazer live pra deixar a casa arrumada. Então vamos lá, pessoal. Eu vou deixar vocês se apresentarem, o pessoal que está assistindo a gente, e falar um pouquinho sobre o trabalho de vocês, o que é a Ordem da Luz Hipnose Clínica e como que a hipnose entrou na vida de vocês, as terapias holísticas, que a gente chama, né? As terapias alternativas. Como que tudo isso começou na vida de vocês? Vou deixar a palavra com vocês agora para vocês poderem falar com o pessoal que já está na live. Bom, inicialmente, a gente já vinha de um trabalho específico, antes da hipnose, né? Mas acontece que houve uma eventualidade. Débora entrou em depressão pós-parto, né? Do nosso segundo filho. E ali começou muita busca por cura, né? Nós tentamos vários métodos, né? Inclusive Theta Healing, que ajudou um pouquinho. Depois a gente foi procurar a apometria também, que ajudou um pouquinho, né? Continuava fazendo terapia com psicólogo, que também ajudou um pouquinho. E, de repente, pintou a oportunidade de fazer um curso de hipnose clínica, né? Hipnose clássica e hipnose clínica, né? São diferentes. Aí, durante o curso, ela se voluntariou para passar por um processo na frente de todo mundo lá e tal. E exemplo, né? Para dar de exemplo para os alunos lá. Exato. E aí, o que aconteceu? Chegamos à causa original do problema dela. Nós somos direto na causa, né? Quando chega na causa, ressignificou, agregou aquela criança ferida. E, de imediato, naqueles dias próximos, a gente começou a perceber por quê. A depressão dela tinha uma característica muito pesada na questão do suicídio. Tinha tendência nesse sentido. Então, aí, simplesmente sumiu. Aquelas vontades, ela começou a ter gosto pela vida de novo, começou a buscar mais recursos para se sentir cada vez melhor. E já como estávamos formados, começamos a trocar sessões entre um e outro, o que cada vez foi melhorando mais e mais. Então, assim, a hipnose hoje para a gente representa aquilo que a gente pode oferecer para a pessoa, aquilo que a gente realmente viveu, sabe? E foi a que mais teve resultado, um resultado bem mais claro, satisfatório, que trouxe a resposta de uma forma bem clara, né? Uhum. A gente passou por outras terapias também, que eu costumo falar que as terapias são formas assim de tirando casacos, tirando cascas de cebola, né? Isso. A hipnose tem a característica de ir direto no centro da cebola, né? Então, assim, não teve jeito. A gente se apaixonou pela hipnose porque ela que deu o resultado mesmo, entendeu? E a gente foi se especializando, né? Entendi. E vocês fizeram o curso de vocês na Hipnomais, é isso, né? Que você falou para mim, Bruno? Exato. A sede fica aqui em São José dos Campos. O Marcelo, que é nosso professor, é um profissional, assim, que a gente admira demais, sabe? Como pessoa, como terapeuta. Ele, depois da formação, ainda continuou ajudando a gente, esclarecendo muita coisa para a gente, né? E leva um tempo para a gente se adaptar, né? E tudo que eu precisei, ele deu para a gente. Orientações, apoio, tudo, né? Então, foi lá que nós fizemos a nossa formação presencial, né? E foi uma proposta... E a gente atendia também lá, porque ele foi tão maravilhoso que ele cedia uma sala lá na clínica dele pra gente, né? E a gente ficou um tempo atendendo lá presencialmente, mas foi por pouco tempo, porque logo entrou a pandemia e ele falou, não, gente, a gente vai fechar a clínica. E aí a gente falou assim, e agora, né? Igual todo mundo falou, entrou a pandemia, todo mundo falou, e agora? E aí a gente decidiu que começou a fazer online. E aí a gente chamou alguns amigos para falar, gente, vocês querem testar para ver como é que vai ser e tal? Porque realmente foi uma coisa meio assim no escuro. A gente não sabia como que ia ser. E aí a gente fez com 2, 3 amigos, assim, de graça mesmo, para tentar e testar. E a gente viu que é igual, é idêntico, né? E aí, desde então, a gente falou, nem vale a pena. Até o nosso professor reabriu a clínica dele, depois que saiu da fase vermelha e tal. E a gente falou,
não vale a pena, porque a gente até encarece o nosso preço por causa do aluguel da sala, e sendo que online está dando o mesmo resultado, né? Então aí a gente acabou indo para o lado do online mesmo e tá dando muito mais certo, porque aí a gente atinge Japão, Portugal, Cabo Verde na África, Inglaterra, coisa que presencialmente a gente não conseguiria, né? É impossível, é verdade, é verdade. Então, quer dizer que foi um processo de dor na família de vocês que levou vocês à procura das terapias alternativas e acabou dando tão certo que vocês acabaram encontrando essa missão de vida que vocês têm tão bonita de ajudar outras pessoas, né? Em resumo, seria isso, né? Isso, na verdade, eu sou estudante de psicologia, né? Sempre amei cuidar das pessoas e da parte mental, psíquica, e sempre soube que tudo começa ali, qualquer doença física ou não, começa na mente, sempre soube. E aí, quando eu passei por esse processo, e a gente buscou todas as alternativas possíveis, a única que foi direto ao assunto, a única que foi no cerne da questão e resolveu foi a hipnose. Então, assim, a gente já tinha a nossa parte espiritual também, que eles já ajudavam muito a gente, sabe? Todas as vezes, assim, que eu tinha crise, que eu tinha vontade, né? Você sabe? Tendências e tal. Os nossos guias vinham através do Bruno, falavam comigo e acalmavam. Então, assim, a gente começou a ver que uma coisa fala com a outra, né? E que as duas juntas causam cura, assim, completa. Porque o ser humano é um ser, uma totalidade, né? Não é só o físico e não é só o espiritual. E aí a gente começou a falar, vamos juntar as duas coisas aí. Na verdade, quando a gente se formou, era para ser só a parte científica mesmo, né? Eu na minha área da psicologia, o Bruno na área da educação física, juntar tudo com a hipnose, que é científico também, e começar a trabalhar na parte mental das pessoas. Só que aí a gente colocava a pessoa em transe e ela começava a ver espírito. E ela começava a ver ET. E aí a gente falou, pelo jeito ele não vai ter como fugir muito disso. E a gente já tinha a nossa carga, né, de conhecer a parte espiritual e a gente acabou juntando uma coisa na outra. Então hoje o objetivo da gente é trabalhar o ser humano na sua totalidade, né? Na questão emocional, mental, espiritual. Deixa bem claro também uma outra questão que eu acho que é importante pautar, porque a gente trata pessoas de vários tipos de crença, ou até falta da crença. Tá? Ateu, evangélico, católico. Então vem procurar e a gente costuma fazer o quê? Nosso trabalho dentro da ciência é uma coisa, e se a pessoa quiser, a gente agrega o trabalho energético e espiritual junto. Né? Para isso existe um caminho. Então, a gente sempre respeita todo tipo de crença. Né? Exatamente. Né? A gente utiliza a hipnose dentro da ciência e estica um pouquinho para a espiritualidade quando há necessidade, quando a pessoa quer. E é isso. Sim. O pessoal, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Tem um pessoal perguntando aqui já no chat. E uma dúvida que muitas pessoas têm, né? A gente vê a hipnose, até eu fiz aquela brincadeira do pêndulo para chamar o pessoal para live e tal, né? Falei pro marido, vem cá me ajudar porque eu não consigo gravar e fazer o pêndulo. Então você faz o pêndulo e eu faço o texto. Aí eu chamei ele para fazer isso, mas muita gente, existe muito preconceito e muita ideia pré-concebida quanto à hipnose, né? Porque as pessoas, tudo que você não conhece, tudo que não é conhecido causa medo, ou causa receio nas pessoas. E a partir do momento que você conhece, você vê como é a coisa de verdade, né? Para as pessoas que estão assistindo a gente, ou vão ver essa live depois, vão ver esse vídeo no YouTube, como que funciona o processo da hipnose? Mas vamos supor, chega uma pessoa leiga para vocês, tem um problema de depressão, ou ansiedade, ou qualquer problema. Não vamos especificar um problema, vamos colocar um problema específico. Mas para as pessoas que estão assistindo a gente, como funciona o processo da hipnose para as pessoas entenderem? Primeiro tem uma entrevista, né? O Bruno fez entrevista comigo, faz várias perguntas, até para vocês poderem conhecer o paciente, né? Saber de onde vem esse problema. Acho que existe, né, já todo um roteiro que vocês têm que seguir até para conhecer o paciente de vocês. Mas para as pessoas que estão assistindo a gente não conhecem nada, nunca viram, só viram de ouvir falar, ou algum amigo que fez. Como que funciona o processo da hipnose? Para a gente explicar para o pessoal que está em casa. Bom, então, na verdade, assim, a hipnose em si, ela tem vários
várias técnicas para você entrar em transe. Então, tem a técnica do pêndulo, que você foca em alguma coisa, então você está colocando sua mente consciente no foco, e aí, em algum momento, você começa a atravessar o fator crítico, que é o fator que racionaliza tudo, entendeu? Que seria a mente consciente. Através do pêndulo, que quando você fez a brincadeirinha, seu olhinho quase fechou ali, né? E isso é normal, porque é o foco, né? Você coloca o foco da mente consciente e ela começa a baixar a resistência e por ali você consegue acessar o inconsciente. Tem a técnica do choque, que nessas hipnoses de rua, que a gente vê muito a do choque, que é quando a sua mente consciente não está esperando e você dá assim na pessoa. É tipo isso. Dá um tranco, entendi. E aí você quebra o fator crítico também. Mas para a questão de terapia mesmo, para ser um transe bem aprofundado, a gente faz a técnica do Dave Elman, que é de passar por etapas. E você já passou, você sabe que vai descendo escadinha, você vai indo mais profundo e depois você sobe. Esse é para ter um transe bem profundo mesmo, porque é para questão terapêutica, para que seu inconsciente relaxe bem e ele traga as questões. Essa de brincadeira de rua, que eu falei do choque ou do pêndulo, né? É uma mais superficial, que dá para brincar, dá para fazer a pessoa ver coisas. Mas eu queria falar uma coisa muito séria agora, porque muita gente mistifica isso. Hipnose acontece o tempo todo na nossa vida, cara. O tempo todo. Por exemplo, você está assistindo uma série, você está lá focado na série. Você está entrando no transe automaticamente porque você está vivendo uma história que você sabe que é fictícia, que são atores, que tem ali que o vilão não é mau. Exato. Aí o que acontece? Acontece uma coisa lá, de repente você se emociona. Olha ela acontecendo naturalmente. Ela é uma coisa natural, gente. Ela não é nada de sobrenatural no meio disso tudo. Tipo assim, o cachorro morre, você chora muito, mas o cachorro nem morreu. Quer ver um outro exemplo que eu posso dar bastante? Eu falei no final do livro, é sempre assim. Eu sei como é. A mente inconsciente não sabe que aquilo não é real, né? E você tá vendo, você se emociona, você tem medo, você tem pânico. A mente não sabe diferenciar o que é real do que não é. Quer ver um exemplo? Às vezes as pessoas assistirem filme de terror ou suspense à noite. Aí a gente tem um período chamado permanose. Depois que você sai do filme, você fica meio assim ainda, né? E aí acontece o quê? Você começa a sentir aquelas vibrações em casa, chega a ver vulto. Por quê? Você está tão dentro do transe hipnótico oferecido pelo filme que isso acontece. E um outro exemplo que eu gosto de dar bastante até para os clientes, né? Acho que já comentei com você na época, Adriana, que era o seguinte: quando você dirige, você está em transe. Por quê? Você está ali pensando como é que você vai ser o seu dia. O que você vai fazer de almoço? Você vai fazer de almoço, você troca a marcha, você pisa no freio, você não vê o caminho que você faz. Quando você chega, você fala, será que eu parei naquele farol? Já aconteceu comigo várias vezes. Será que eu desacelerei naquele radar? Como é que eu vim parar aqui, né? Será que deu certo? Você chega num lugar, é muito louco. Fala, mano, será que eu não mato? Será que eu atropelei alguém no caminho? Não atropelei. Não. Mas sabe quando você faz o seu caminho, parece que está tão no piloto automático que você não sabe como você foi do ponto A ao ponto B? Já aconteceu comigo várias vezes. E a gente está em transe, né? A gente não percebe que está totalmente... sei lá onde a gente está. E a gente faz tudo certinho e graças a Deus não bate o carro, não atropela ninguém e não passa um farol vermelho. Então, é a sua mente inconsciente comandando a sua vida aí, você nem sabe. Você nem pensa para frear e está freando. Então, o seu coração batendo, o seu pulmão respirando, tudo isso é a mente inconsciente que está lá mantendo tudo ok. Então, é um método seguro por quê? Vamos dizer que durante todo o processo de hipnose, você tem a consciência de tudo que está acontecendo. Por isso existem vários mitos, tá? Eu vou falar o que eu não quero falar. Mentira, gente. Você está consciente ali. Eu vou para algum lugar e eu não vou mais voltar. Mentira, isso foi feito pelo circo. O circo deixava essa experiência para ser a última atração do circo. E deixava as pessoas em transe, mandando o pessoal embora. Não, é que assim, eles faziam um show e deixavam por último, porque era o show, né? E aí, quando acabava o espetáculo, eles levavam as pessoas em transe ainda para os bastidores, para manter esse mistério mesmo, né? E aí ficava na mente das pessoas, no inconsciente coletivo, de que aconteceu alguma coisa com a pessoa.
sendo que quando ela voltava lá nos bastidores, ela voltava do transe normalmente. Só que ficava esse ar de mistério de propósito, né? E isso fica no inconsciente coletivo, de achar que ó, é uma coisa muito assim. Mas não é, tanto é que a gente tem muitos clientes que alguns deles passam por abuso na infância e tal, e que não lembrava dos detalhes pesados, assim, né? E a gente pergunta, o que está acontecendo? O que você está vendo? A pessoa fala, eu não quero falar. Entendeu? Ela tem essa opção. Ela não fica, tipo, sem vontade nenhuma e faz tudo o que a gente manda. Não é assim que funciona. Então, ela tem a opção de não contar o que ela não quiser contar. E esses são uns mitos muito, muito comuns que a gente vê, da pessoa achar que a gente vai entrar na cabeça dela e vai fazer ela virar a nossa escrava, porque a gente comanda a vida dela. E não... Não, e tem outras coisas também. Aproveitando para falar dos mitos, é muito pertinente isso, porque assim, acontece que a gente tá vendo alguns grupos de espiritualidade, hipnose, essas coisas tudo. Aí daí tá alguém falando assim, é muito perigoso, você pode entrar em coma, você pode passar mal. Aí, olha, eu vou ser bem sincero para vocês, não existe base científica para dizer que eu tenho que ir como por isso, porque é um processo natural. E a mente é programada para manter você vivo. Então, tipo, não faz sentido. Qualquer coisa que você queira fazer, tanto é que se você segurar a sua respiração, a sua mente vai forçar você a respirar. Sim, então, não importa o que aconteça, o que a gente tem de falar para sua mente, a função dela é manter você vivo. E economizar energia e sobrevivência. Então, não faz sentido. E uma coisa que eu falo pro pessoal que está assistindo em casa, eu sou paciente do Bruno, passei pelo tratamento de ansiedade com ele, e assim, pessoas, não tem como ele controlar a mente de ninguém, assim, ele vai te orientando, eu vou falar da minha experiência pessoal, vai te guiando, vai descendo as escadas e tal, e para ir diversos níveis da consciência, mas você escuta tudo que está acontecendo em volta. Eu escutava a Rafaela correndo dentro do apartamento, você escuta a buzina do povo aqui da avenida que não tem paciência, fica buzinando, você escuta arrastar móvel no apartamento de cima, tudo você escuta telefone tocar, é normal. Você está em transe, mas você e tá essa, na verdade, é uma das vantagens da hipnose, sabe, Dri? Porque, assim, não é uma pessoa, por exemplo, eu não quero fazer nenhuma crítica às outras terapias, porque eu acredito, sim, na eficiência delas. Mas, assim, o bom da hipnose é que você experimenta tudo. Entendeu? Sim. É em primeira pessoa, você tá vendo. Se eu falar para você assim, Adri, você é da linhagem dos felinos. Tá, mas você não viu, você não sentiu. A hipnose dá essa condição para você estar lá. Olha, o sentimento de você entrar em contato com a sua família cósmica, por exemplo, é um sentimento de você estar em casa, um sentimento de pertencimento que eu nunca senti nessa vida, nunca senti aqui na Terra. Então, assim, é tudo em primeira pessoa, e eu acho que isso é o diferencial da hipnose, sabe? Não é alguém que te falou, não é um médium que viu na carta lá e falou para você que é isso, porque aí você pode correr o risco de cair numa mistificação e diversas coisas. Então, eu acho que o diferencial da hipnose realmente é você experimentar tudo em primeira pessoa. É você que está vendo, você teve dúvida, fala ali na hora, resolve, não fica ponta solta, sabe? E deixa eu só falar que tem uma pergunta aqui da Bruna, achei legal. Ó. A Bruna perguntou da demonstração pública, se esse tipo de demonstração, se, por exemplo, uma pessoa que vai fazer hipnose em público, ou na televisão, ou numa apresentação, como você falou do circo, né? Se isso prejudicaria a verdadeira função da hipnose como terapia. Esse show, usando a hipnose para fazer cartaz, para fazer mídia, e como nos circos eles faziam realmente, né, demonstrações de hipnose. Se isso acaba prejudicando a verdadeira utilidade de hipnose para a terapia mesmo, para ajudar as pessoas. Então, eu acho que você concorda comigo que é sim e não. Assim, é uma forma de divulgar a hipnose, é uma forma de levar para as pessoas essa possibilidade, mas prejudica de uma forma porque acha que é só isso. É só assim, eu vou fazer você comer cebola achando que é maçã. E não é só isso. Né? E a gente pode usar de forma terapêutica. Ninguém me mandar comer cebola, não vou comer, de boa, não. Manda então, e aí muitas pessoas acham que é isso, né? E aí eu acho que isso prejudica.
Mas da questão, assim, dá para fazer esse uso das sugestões de forma terapêutica. Tipo assim, você acha que você é um fracassado, eu entro na sua mente e falo, não, você não é um fracassado, você é uma pessoa cheia de sucesso. E aí sim compensa fazer, Mas entendeu? lembrando que esse processo que a Débora está falando precisa passar por um outro processo, que é descobrir o porquê que ele se sente um fracassado. Está dentro da questão da via neural isso. Eu vou explicar um pouquinho sobre isso, porque é alguma experiência que aconteceu lá no passado que ele nem lembra. A gente vai chegar lá e ele vai revisitar isso. Então vamos acolher a criança ferida. E aquilo que ela escutou, aquilo que ela vivenciou, vai ter um outro ressignificado, né? Outro significado. Lembrando que o inconsciente anexa a várias experiências posteriores a essa primeira. Ele lota para poder poupar energia. Quando você acessa essa primeira experiência e ressignifica ela, automaticamente as demais perdem o efeito emocional que tinham. É como se fosse um efeito dominó, né? Porque assim, nós temos a crença raiz. Por exemplo, a sua mãe falou assim, ah, você não presta. Aquela criança pegou aquela crença e pôs que ela não presta. Aí ela vai para a escola e o professor fala, nossa, mas você não sabe fazer isso. Ela pega aquela informação e anexa aquela crença raiz. E aí vai crescendo uma árvore de crenças, né, de que ela não é capaz. A gente, fazendo a regressão, a gente vai naquela raiz, da primeira vez que a mãe falou aquilo que você não consegue fazer nada. E aquilo, você cortando pela raiz, todo o resto cai, como efeito dominó. Isso é importante dizer, porque assim, é um processo de ressignificação que a gente chama. Aí entra a questão da programação mental, a nova, né? Reprogramação. E daí a gente vai sugerir algumas coisas, vai colocar âncoras emocionais para forçar tudo aquilo acontecer, né? E a pessoa fica com a responsabilidade de implantar isso ao longo dos dias lá. Tá lá Aprendeu. E é isso. Nossa, porque assim, a gente fala que essa via neural seria um caminho que você criou dentro da sua cabeça. Então, esse caminho, o Bruno vai pegar café. Esse caminho é como se fosse uma rua pavimentada, onde você aprende, né? Toda situação que acontece na sua vida, você já aprendeu a seguir aquele caminho. Tipo, não vai dar certo, ou vai dar certo, porque você criou aquele caminho desde criança. Então, ele era mato fechado. Aí você criou uma trilha, depois você pavimentou, depois você pôs poste, depois você pôs florzinha em volta. Então, ela está lá muito bem estruturada. A hipnose chega lá e fala assim, essa via tem interditada agora. Esse padrão, você não vai mais usar ele. Aí a hipnose vai abrir um novo caminho para você, que é um novo padrão mental, de enxergar o mundo, um óculos novo para você ver a realidade. De que você é sim capaz, que você consegue fazer as coisas e tudo. Só que cabe à pessoa, no dia a dia, pavimentar esse novo caminho, colocar florzinha, colocar poste. Isso é um processo. A gente, é isso que você está passando, né, amor? A gente vai lá e abre o caminho. A gente pega o machado e abre o caminho e fala, esse caminho novo aqui é muito melhor. Cabe a você sempre passar por ele, ir pavimentando. Isso é uma ilustração que a gente dá de como fazer uma nova via neural, um novo sistema, um novo padrão mental. Uma coisa que eu gosto de ressaltar também, que nos nossos processos, que assim, a gente trabalha com sessões avulsas, né? E trabalha com processos terapêuticos. Os processos têm a vantagem a gente tem um contato dia a dia com a pessoa. Ela descobriu um gatilho que levava ela àquela condição antiga, ela me informa, eu faço uma audio-hipnose exclusiva para ela e vai que vai. Sim, o Bruno a gente conversava todo dia. Eu falei, mano, que pessoa atenciosa todo dia. Você tá bem? Como que você dormiu bem à noite? Tá tudo bem? Tá tudo... Foi assim, pessoal, vou falar experiência própria. Eu fiz tratamento com o Bruno, foram 5 sessões, né, Bruno? Eu acho. Foi uma entrevista, acho que 5 sessões. E, assim, extremamente atencioso, perguntava se tá tudo bem, mandava áudio pra mim. Teve até um áudio que era a voz da Débora, eu vi o áudio. Às vezes, teve um dia que eu fui ouvir, eu dormi. Falei, mano, com fone de ouvido. Eu dormi, acordei 3 da manhã com o fone aqui, tava passando outra coisa. Tava passando um YouTube de Hertz, sei lá o quê. Falei, mano, o que é essa mulher falando? Não era Débora, já era outro vídeo do YouTube sobre frequência. Aí eu acordei, olhei, era 3h30 da manhã, falei, nossa, eu nem escutei a Débora direito falar, eu dormi no meio do áudio da Débora, de tão bom que o negócio que o trem é. É muito bom mesmo, mas, assim,
O tratamento da hipnose, pessoal, para quem tem medo, para quem tem receio, não tenha. É um trabalho extremamente sério, é um trabalho muito focado. E muita gente fala, mas será que online é perigoso? Se no meio da sessão a conexão cair? Ou será que eu vou ficar lá, não sei o quê? Nunca aconteceu comigo. Olha, mas... tem cliente nosso que acontece assim, ó. O cliente, Ah, ele estava fazendo a sessão com a gente, estava deitado na cama e começou a chover. E ele falou, ele lá no trânsito, ele falou, eu preciso fechar a janela porque vai chover aqui dentro. Aí o Bruno falou assim, tudo bem, levanta, fecha a janela e volta. Ele levantou, fechou a janela e voltou. No final da sessão, ele olhou e falou, a janela está fechada? Ele fechou a janela e nem percebeu. Então, assim, é muito tranquilo, sabe? Não tem nada demais, assim. Você consegue, a conexão cai. A gente reconecta normalmente, né? Sim, na verdade, poucas vezes aconteceram. Eu posso citar que que a maioria das vezes que aconteceram até hoje foi porque a pessoa não teve cuidado de colocar o celular para carregar e chegar na sessão com 30% de bateria. E 2 horas de sessão. Aí cai. Aí a gente fica aguardando, a pessoa vai, reconecta, eu dou o comando de novo, ela cai de novo lá no... É porque a gente fala aquela âncora do Durma, né? sim. E aí a pessoa tá lá, não sei o quê, ouviu a nossa voz falando Durma, a pessoa... Na hora, então... Gente, vocês não sabem como é poderoso isso na questão do tratamento. Se a gente mandar um e-mail para você hoje, por exemplo, com esse comando, você já vai entrar no estado, né? Rodrigo, fala para eles, cara, como é que é gostoso esse relaxamento quando você tá entrando? Não, desculpa, o que você falou? Que a ligação deu uma picotada. O que você perguntou? Como é gostoso o relaxamento quando a gente está entrando? É maravilhoso. Você não quer voltar, não é mesmo? Não dá vontade, aí você acorda assim, você fala, aí dá assim um sono depois da tarde. E eu sempre fazia a sessão com o Bruno de manhã. E eu trabalhava home office à tarde. Aí eu almoçava, não, depois do almoço já dá sono, na verdade. Já dá sono. Você come, depois de uma certa idade começa a dar sono depois do almoço. Aí eu falei, menino, que sono. Um dia eu tava falando para ele, eu falei, eu preciso de muito café, eu preciso de 1 litro de café. Porque o corpo estava tão relaxado, é tão gostoso assim, você precisa daquela dormida, sabe, assim, boa. Então é muito bom. O trance, assim, você sai revigorado. Parece que se você parecer que você tinha corrido uma maratona, você sai assim com pique, com energia. É fantástico, eu falo assim por experiência própria. Antes de eu perder o fio da meada aqui, tem 2 perguntas para vocês. Ó. O Sérgio Tavares perguntou quais são as modalidades de hipnose que vocês trabalham, e depois eu vou fazer a pergunta da Penha. Primeiro eu vou falar a pergunta do Sérgio, as modalidades de hipnose que vocês trabalham, que o Sérgio está com dúvida, está com curiosidade para saber. Então, na realidade é o seguinte, vamos entrar para uma gama muito grande de tipos de trabalho que pode ser feito. Primeiro porque a hipnose, ela, cara, é uma infinidade. Vamos começar pela parte da saúde, né? Eu, como professor de educação física hoje, eu desenvolvi um método que associa a educação física com a hipnose com outra coisa que a gente está estudando agora, está se formando, que é o Corpo Explica. É uma espécie de uma forma de você ver o corpo da pessoa, né? Existem os moldes do corpo da pessoa que revela como aquela mente funciona. E isso é ciência, tá, gente? Então, isso facilita. Eu peguei esses 3 métodos, associei e montei um método de emagrecimento, onde, na verdade, a gente vai atender a causa do corpo da pessoa virar como se fosse uma armadura mesmo para se proteger da vida de algumas situações. Na questão do emagrecimento, na verdade, a gente parte do princípio de que a gordura corporal, acima do necessário, né? Porque a gente precisa ter gordura corporal. A gordura corporal acima do necessário, ela tem 3 funções. Ou é para destaque, ou é para força, ou é para... Força, destaque ou proteção, né? Proteção. Pra você se esconder, então, né? Oi? É para você se esconder de alguma coisa, né? Se proteger. Isso. Normalmente tem a ver com abuso sexual. Tem na parte de proteção com abuso sexual para você se tornar menos atraente, para correr menos risco de ser, né, abusada. E quando a pessoa casa, ela vai ter que ter mais contato, né, na parte sexual, então ela dá uma engordadinha para evitar isso.
Isso por causa do inconsciente coletivo, porque a gente sabe que a magreza hoje em dia é um padrão, né? Não que a gente ache que é assim, mas é por causa, né, que a sociedade fala. A questão da força, a questão da força, da gordura por força. Eu tenho muitos problemas, eu carrego problemas de todo mundo, então eu preciso ser forte e a gordura me dá força para aguentar tudo. Ou destaque. Eu tenho medo de ser esquecido, eu tenho medo de ser abandonado, e é muito mais fácil eu achar uma garrafa PET de 2 litros do que achar uma caneta, né? Então, aí a pessoa engorda para ter destaque, para ser vista, para ser querida. Então, a gente parte desse princípio para procurar essa motivação, esse ganho secundário que a gente chama. Então, aí o que eu faço? Eu vou até esse momento, esse trauma original, ressignifico ele, dou outro sentido para isso, dizendo para o inconsciente, não é necessário mais ficar guardando gordura para esse sentido. A Débora está passando por esse processo com a gente. A média é de 10 a 12 quilos por mês que ela tem perdido. Tá? Caramba, eu vou entrar eu quero entrar nesse curso também. Eu vou fazer então, bora lá. Não tá funcionando muito bem, por favor. E assim, por causa eu não perco mais nem que a vaca tussa, eu não perco esses 14. Tá um saco perder esses 14 quilos na pandemia. É porque tá tendo função aí, entendeu? Então, e outra coisa, se a gente remove isso sem tratar a causa, como acontece muitas vezes, a gente vê aí, todos os métodos de emagrecimento funcionam bem, cara. A gente vai emagrecer. Mas o inconsciente, que usou aquela gordura como um bloqueio, como uma proteção, ele vai emitir um sinal de alerta. Ele vai falar assim, tá errado, tá alguma coisa, eu estou desprotegido. Ou ele vai voltar com peso, ou ele vai desenvolver síndrome do pânico, ansiedade, depressão, ou ele vai para o lado de vício, de alcoolismo. Assim, não resolveu a causa, ele vai dar um jeito de ter outra como é que fala? Outra forma de saciar esse... Né? Sim, então, aí, procurar outra coisa para suprir aquela falta da gordura, sim. Então, o que eu faço? Depois eu entro com um processo onde eu vou fazer um acompanhamento diário com a pessoa, esse acompanhamento ainda mais profundo, porque vou sugerir um aplicativo onde essa pessoa vai colocar ali para mim tudo que ela tem comido, ingerido durante o dia, para ver como é que está sendo feita a reposição energética dela ali. E eu vou sugerir assim, exercícios bem simples, como uma caminhada de 5 minutos. Não, e a gente vai analisar também pelo Corpo Explica, os traços de caráter, porque assim, tem o oral que tem mais tendência a engordar, né? Que foi no caso da amamentação lá e tal. E o oral, ele não vai conseguir fazer uma academia, por exemplo, puxar ferro. Ele não vai. Porque não é a natureza dele. Então, no oral, você vai sugerir uma zumba, uma luta, uma ginástica em grupo, alguma coisa que tenha com quem falar. O masoca, que ele também tem tendência a engordar, ele é mais na dele. Então, talvez seja puxar um ferro, ficar mais quietinho na dele, porque ele não gosta muito de falar. Então, a gente vai adaptando também com esse conhecimento que a gente tem. Então, para não ficar forçando a pessoa a fazer coisa que ela não vai funcionar para fazer para ela. Então, é outra coisa importante. A gente dá essa ferramenta que a pessoa vai saber lidar com a sua própria mente. Vai aprender a lidar com a sua própria mente. Se respeitar. Se respeitar. E assim o ganho é muito maior. Então, assim, eu faço acompanhamento diário durante 45 dias, vendo como é que estão os ganhos. Eu posso garantir, cara. Assim, eu estou jogando por baixo. 10, 12 quilos por mês para ser baixo. Há pessoas que já representaram para a gente aqui 15, 20 quilos, uma facilidade muito grande. E com saúde, respeitando o corpo. Isso que é melhor ainda. Né? É porque a gente dá o comando direto para o consciente, né? Falar assim, olha, essa questão, por exemplo, de proteção, de força e tal, a gente já resolveu. Você não precisa mais armazenar essa gordura. Pode soltar. E automaticamente o inconsciente começa a soltar, porque é ele que controla tudo, né? Agora, só para dar uma... Foi o Sérgio, né, que perguntou. Né? Só para terminar, assim, falando no modo geral. A gente trata depressão, trata vícios de modo geral, né? Esses vícios, cura da criança interior. E outra coisa, há questões de saúde e há questões voltadas para outras áreas da vida, como, por exemplo, potencialização das atividades dentro do campo profissional.
Preparação para concursos, dá para aumentar o foco, fica um hiperfoco para poder estudar, desenvolver e aplicar na vida, sabe? A questão de ganhar dinheiro também, porque cai naquele negócio das crenças, dos padrões mentais, né? A gente buscando essas crenças, a gente consegue reprogramar essas crenças para que sejam crenças de abundância, de prosperidade, ou seja, a pessoa começa a se dar melhor na vida também. Tudo isso. Na verdade, hipnose, eu acho que, sinceramente, é tudo. É para tudo, eu acho que não tem, assim... A única coisa que, na verdade... Você fez naquela pergunta lá, que você pôs o que a hipnose não pode tratar, é epilepsia, né? Porque a pessoa que tem epilepsia já é um mecanismo de defesa da mente dela, né? E é assim, subir a resistência, sobe todas as barreiras. E nenhuma sugestão vai entrar, nenhuma resistência. Se a gente estiver fazendo uma sessão e ela tiver um ataque epilético no momento da sessão, nenhuma sugestão vai entrar. Então, assim, não é efetivo para pessoas que têm epilepsia, não é efetivo para pessoas que têm bipolaridade, mas a gente, com esse curso do Corpo Explica, a gente consegue resolver por esse viés, não pela hipnose. Porque, na verdade, a bipolaridade é conflito entre os traços, né? E tem um traço que é mais emocional e tem um traço que é mais racional. Se ela tem esses dois picos muito altos, eles vão brigar entre si, e é onde fica na fase da mania e da depressão. E aí dá para explicar por esse viés, sem ser pela hipnose. E tem o caso dos cardíacos também, que se a pessoa tem pressão alta, hipertensão, a gente entra em contato em alguns momentos com traumas, momentos difíceis que a pessoa passou, que podem acelerar e aumentar a pressão arterial da pessoa e não é muito indicado. Entendi. Acho que é isso mesmo. A gente pede para não tomar muito café, porque o café acelera, né? Sim. E a gente precisa relaxar. E as contraindicações seriam essas só. Entendi. As Acho que deu para responder a do Sérgio, né? Tá bom. Sim. Agora tem mais uma outra pergunta. A Penha tem uma. A Penha, minha colega que trabalhou comigo na Caixa, ela fez uma pergunta assim: tenho medo de água desde pequena, sonho com tipo uma tsunami. Agora quase não sonho mais, mas o medo ficou do mar e da piscina. Os medos, dá para trabalhar isso também, a questão do medo, né? Quando ela deve ter tido algum trauma de fobia. Algum tipo de fobia. Porque a fobia, ela, na verdade, é um sintoma. Né? Dá para tratar com a hipnose, não dá? Quando a pessoa tem esses traumas de infância, ou caiu na água, engoliu muita água, pegou esse trauma. Vamos lembrar uma coisa importante, que muitas dessas memórias, elas acontecem antes da formação do hipocampo, que é o responsável pela memória de longo prazo. Então, se você tentar acessar pela mente consciente, é muito difícil. Pela hipnose, a gente vai direto lá, ressignifica, e isso aí vai embora. Porque o hipocampo, ele acaba de se formar aos 14 anos. A partir dos 14 anos que você consegue ter uma memória de longo prazo bem estruturada. Antes disso, ela fica meio confusa, meio bagunçada, tanto é que a maioria não consegue lembrar coisas exatas da infância, mas ela fica tudo registrado no inconsciente. O inconsciente registra tudo. Então, quando acontece caso de fobias, na verdade, a fobia é um sintoma. É um sintoma de alguma coisa que aconteceu. E aí, a gente usando a hipnose regressiva, a gente acessa a primeira vez que esse sintoma apareceu, essa emoção, né? Esse gatilho apareceu, que normalmente, sim, tem a ver com, caiu na água, a mãe pegou de boa, nossa, foi tranquilo. Mas para a criança foi um trauma. Como ela se sentiu foi um trauma. Às vezes foi coisa boba, mas como a pessoa se sente em relação àquilo pode ser. Igual a gente fala, a emoção é a cola da memória. Mesmo que o hipocampo não estivesse formado, se teve uma emoção, uma descarga de emoção muito alta, aquilo vai ficar registrado e vai causar alguma coisa em algum momento. Vai ter efeito. Eu sei porque eu tenho um verdadeiro pavor de borboleta grande, assim. Uma pequenininha não, mas se eu ver uma borboleta grande entrar agora aqui no apartamento, eu largo vocês aqui, saio correndo e me tranco com ele. Eu não saio daqui, eu morro, eu tenho pavor. O meu corpo treme inteiro, eu tenho assim, pânico, não sei por quê. Eu tenho um medo gigantesco de borboleta. É como se fosse um dragão de 3 cabeças. É só uma borboleta, mas eu tenho medo. E o pessoal começa a rir, assim, tiravam um sarro de mim quando era criança.
Mas eu tenho medo, enfim, não sei o que é. Um dia eu quero muito descobrir de onde vem esse medo de borboleta. Mas outra coisa que eu queria saber de vocês, que é algumas coisas que o pessoal sempre pergunta para mim, até depois que eu falei que eu fiz a terapia, o pessoal pergunta muito para mim, como que o paciente se prepara para a sessão, né? Eu não vou só falar da minha experiência, não só eu vou falar aqui, mas como que o paciente deve se preparar para a sessão? Como você falou, não pode tomar muito café, é recomendável não, porque tem que relaxar para poder estar em estado de hipnose, né? Se você fica muito elétrico, cafeína, Coca-Cola, Red Bull, essas coisas todas. Tudo que tem coisa que estimula o sistema nervoso central. Como que o paciente deve se preparar para a sessão de hipnose, para o pessoal que está assistindo e tem interesse em começar a fazer o tratamento de hipnose para o que quer que seja? Bom, essas são coisas bem simples, na verdade, né? Que a gente costuma dizer. Hidratação. Hidratação é muito importante para esse processo. Muito. Né? Evitar café no dia. Não é que não é para não tomar. Toma um pouquinho, né? Porque, por exemplo, eu e a Débora, a gente tem que tomar bastante. Assim, né? Para acordar, né? Para acordar. E, assim, mas a diminuição, né? Se, por exemplo, for uma sessão muito próxima dos horários do almoço ou jantar, o ideal é que ela não coma muita carne, para não ficar muito pesado, né? Porque, assim, daí você divide um pouco a energia mental para poder trabalhar a digestão e a hipnose, né? São essas recomendações, né? E eu, particularmente, gosto de sempre indicar uma espécie de uma meditação guiada, ou você escutar uma audio-hipnose, ou então escutar uma história que você tem que imaginar bastante, porque a gente precisa das imagens mentais, né? Então, assim, começa com a imaginação, mas depois não é mais imaginação. Aquilo acontece efetivamente, naturalmente. Só que precisa estimular. São as formas de você se preparar para o nosso tratamento, vamos dizer assim. Tá? Tá. E tem vocês já viram alguma coisa dar errado em alguma sessão de hipnose? Não só que vocês tenham feito, mas que vocês tenham assistido, ou algo deu errado em alguma sessão, e vocês nunca presenciaram alguma coisa que deu errado, ou se há possibilidade de acontecer alguma coisa e dar errado alguma coisa na sessão? Olha, na sessão, na verdade, o que a gente presenciou já com a gente, na verdade, vou dar um exemplo da gente, depois eu vou dar um exemplo do geral, tá? A pessoa, na verdade, ela vem se tratar, mas ela não tem clareza de que ela vai ter que abrir mão da dor original dela para ela se curar. Porque a gente parte do princípio que toda dor, ela só está ali porque ela tem uma função. Sim. E essa função a gente chama de ganho indireto ou ganho secundário. Porque, assim, por exemplo, uma pessoa que tem depressão crônica, que já fez de tudo e não resolve. É um exemplo hipotético que já chegou a algumas pessoas assim. Ela é muito bem cuidada pelas pessoas. As pessoas ligam para saber como ela está. As pessoas se importam. E se ela não tivesse essa depressão, ela não teria tanta atenção. Então, a gente parte do princípio que toda dor que continua, ela está dando esse ganho. Sim. Então, a gente chega... O que pode dar errado na sessão? É a pessoa não querer abrir mão desse ganho. E quando a gente fala para ela que ela está tendo esse ganho indireto, a pessoa fica brava e a resistência aumenta ainda mais. Isso aconteceu com a gente, por isso que a gente está comentando com você. Porque... A gente teve um caso assim, que a gente não conseguiu resolver, nem ajudar, porque né? a pessoa queria culpar a parte espiritual, culpar obsessores e culpar larvas astrais e falar que elas estavam atrapalhando a vida deles e que era... E olha, a gente acredita em espiritualidade, mas a gente sabe que esses seres se conectam nas nossas sombras. É a gente que permite. A gente que tem esses buraquinhos aí, onde eles conseguem... Que a gente... Tudo é frequência, né, Dri? Tudo é frequência. Sim, você se conecta às pessoas e você acaba se conectando às pessoas e você atrai para o seu campo vibracional as pessoas que estão na mesma frequência que você, né? Exatamente. Por isso que tem que manter sua frequência alta, senão você só vai trazer encosto em rosto para a tua vida. Deus me livre, guarde. Vamos elevar a frequência aqui e fazer muita meditação, senão só vem tranqueira pro lado. É complicado isso aí. E as pessoas só fazem com a gente o que a gente permite, né?
Não só Exatamente. mas E aí a espiritualmente gente também, não vai né? trazer, porque assim, as pessoas chegam perto pra gente e falam assim, ai, tira esse encosto daqui. Eu vou falar pra pessoa, não, eu vou trabalhar em você a parte que ele está conseguindo se conectar com você. Porque se não, eu tiro esse, Vai vir um pior. pode vir outro pior. E eu não vou fazer isso. Vamos trabalhar a sua sombra, vamos integrar ela. O que é integrar a sombra? Trazer para consciência. Falar assim, ó, Trazer é pra luz, aqui, aqui, né? aqui que tá emanando energia ruim. É aqui que você quer mudar? Ressignificar. Aí a pessoa fala, não, eu não quero abrir mão disso porque eu tenho um ganho disso, disso, disso. Beleza, pode seguir sua vida e eu não posso fazer nada. Nós tivemos essa experiência até agora, sabe? Que assim, a gente não conseguiu de fato ajudar a pessoa, mesmo porque a gente é só GPS, a gente Só indica o só caminho. indica o caminho, a pessoa precisa fazer o trabalho dela, né? E eu vou dar um exemplo agora geral do que tem acontecido bastante, tem chego pra gente aqui. Porque assim, esses cursos que estão dando hoje em dia, de modo geral, estão formando pessoas para entrar no mercado. Então são pessoas que ainda não fizeram as desconstruções deles mesmos. Então, chega para tratar, são reabusadores às vezes. A pessoa que está indo lá porque ela passou por um certo trauma, em vez de ser tratada, o cara ainda dá uma força porque aconteceu como se ela estivesse fazendo frescura. E sentimento da gente, qualquer que seja o sentimento, precisa ser levado a sério. Porque aquilo é tão real, É genuíno. e precisa ser tratado. Então, porque muitas pessoas, principalmente dentro da área da hipnose, quando você vai fazer regressão e tratar a criança ferida, você chega lá na criança ferida, a criança está lá chorando, você abraça ela e fala assim, pronto, agora está tudo bem, pode parar de chorar. Sabe? E isso que a gente chama de reabusadores. A criança não está tendo o espaço para ela falar, ela não está se manifestando, ela não está sendo ouvida, ela não está sendo, sabe, falar assim, olha, é aqui que está me doendo, então eu vou resolver isso aqui para você. Não. Você só chega lá e manda ela calar a boca, igual o pai e a mãe fez. Então, são terapeutas muito responsáveis que estão reabusando dessas crianças. Aí depois chega e fala para a pessoa, pronto, está feito seu tratamento, passa um mês, a pessoa está na mesma. Porque não foi curada a criança dela. Porque as pessoas reabusam, entendeu? Por isso que a gente tem assim, uma resistência muito grande nessa formação de coachings, de terapeutas express. Sabe, em 5 dias você já está formado e pode atender. Gente, não tem como você nem começar a ler um livro sobre isso, como você vai formar em um mês, depois de uma semana. E olha, isso eu sou da psicologia, eu estudei. Das pessoas, né, eu li muito livro, meu Deus, o tanto de livro que eu li na faculdade de psicologia, você deve imaginar que, tipo, e mesmo assim ainda me falta um pouco de conteúdo que eu busco ainda para tentar solucionar e entender. Porque, cara, 5 anos na faculdade de psicologia não é suficiente. E as pessoas se formam em 5 dias e se acham capazes de ir lá tocar o mundo inconsciente de alguém, o universo inteiro cheio de trauma, cheio de potencialidade, e acha que vai conseguir fazer milagre. E é complicado isso aí, sabe? Eu e o Bruno, a gente tem muita cautela, muito, muito cuidado na hora de lidar com o ser humano. Porque, cara, é um universo inteiro ali dentro. Sabe o que é interessante? Porque o nosso trabalho não acaba nas sessões. A gente continua conversando sobre todo o nosso mundo, porque a gente realmente ama o que faz, de coração. Estou falando isso de alma mesmo. A gente ama tanto que o nosso papo aqui dentro de casa sempre está rolando em volta disso. Sempre, olha que legal essa ideia de Jung, né? Vamos ler um livro do Jung, a gente pega para estudar, para aprofundar, e troca as informações, vai aprofundando, né? Então, assim... deixa eu me arrumar aqui que tá doendo as costas já. Então, tudo isso aí é a nossa vida. E é a nossa vida que a gente faz com muito amor em nome de ajudar alguém que precisa. Sabe? E muita responsabilidade sempre que vocês estão lidando com a mente humana. E a mente humana é como se fosse uma caixinha, é uma caixa de Pandora, né? Você abre e você nunca sabe o que você vai encontrar ali. Então tem que ser feito sempre com muita responsabilidade. Uma coisinha que você fala, você pode mudar tanto para o bem quanto destruir a vida de alguém. E é muito delicado isso, sabe? E por isso que tem que ter muita responsabilidade. A Penha está perguntando se vocês também tratam crianças ou só adultos. Sim, a gente trata crianças também. A criança, inclusive, ela por ser um ser que é legal demais tratar criança, tá? Porque o mundinho dela já é completamente inconsciente.
ela se manifesta muito por esse meio, né? E ela é completamente, como é que chama? Lúdica. Então, quando eu começo a falar, olha, imagina um jardim, já tá no trânsito. E tipo, contar fábulas, sabe? Do patinho feio. Tudo isso entra muito na mente delas, porque elas são somente inconscientes. O consciente delas ainda não está totalmente formado, né? Porque começa a formar com a sociedade, com as regras e tal. Enquanto isso não está muito estruturado na mente dela, é só inconsciente. Então, cara, é muito mais fácil, muito mais legal trabalhar com criança, né? E eles não têm essas resistências e tal, é muito legal. Não tem as barreiras que a gente constrói ao longo da vida, né? Eles são muito mais... Sim. Eu costumo dizer que né? as crianças sabem o que nós já esquecemos. Sim, sim, eles são muito mais sinceros e para eles tudo é muito mais simples, né? Tudo mais simples, mais tranquilo, não tem muitos mais e poréns, né? Deixa eu te fazer uma pergunta para vocês. Que tipo de preconceito que vocês já enfrentaram? Eu imagino que assim, eu não sei, mas eu vejo pelos comentários que eu ouvi quando descobriram que eu estava fazendo hipnose, né? Passando pelo processo de hipnose. Ah, você está fazendo isso porque você está com esse problema de ansiedade, porque você tem que ir mais na igreja, porque você não reza. Isso que eu rezo todo dia, e rezo muito com a minha filha, eu rezo antes dela dormir. A gente tem esse hábito em casa de rezar antes dela dormir, dar a bênção para ela e tal. Mas é uma coisa da minha família, eu faço sempre isso com a Rafa. Mas assim, eu já ouvi tanta coisa, isso aí é perigoso, você está mexendo com a sua mente, não sei o quê. Que tipo de preconceito? Você já deve ter ouvido muita groselha das pessoas por aí por conta desse trabalho que vocês fazem, né? Imagino os absurdos que você já deve ter ouvido e as groselhas e afins que você já deve ter ouvido por aí. O que vocês já passaram? Conta pra gente um pouco dos perrengues que vocês já passaram por causa do trabalho que vocês fazem. Eu vou primeiro pegar esse gancho seu, que é muito importante. A pessoa que está em tratamento recebe parte dessa carga preconceituosa, porque tudo que a gente precisa lidar com a mente humana, ela passa por... Hoje a sociedade ela diz assim, você precisa ser forte, fica em pé, aguenta o baque. Você tem que produzir. Você tem que produzir. Pronto. Então essa questão aí, ela passa por preconceito por si só. Se você está buscando um tratamento, um autoconhecimento, você é um cara fraco, você é uma pessoa que não está dando a força que deveria dar. E não é por aí, gente. A gente tem que olhar para dentro. Você está demonstrando fraqueza, tem que se agregar. Né? A gente tem que aprender a se amar, na verdade, um processo. Mas o nosso trabalho, na área do preconceito, a gente sofre bastante. Não sofre, não vou dizer que sofre, porque a gente está bem vacinado com isso. Mas a gente fica num... A gente chama os haters de floquinhos de neve. É coisa Exato. que a gente não quer. Sabe? Eu não quero mesmo você aqui. Se você não quer ouvir o que eu tenho pra falar, Floquinho de neve. Floquinho de neve. O pessoal fala, eu chamo os meus de abençoado. Ó, bênção de Deus, abençoado. Vai, abençoado. Vai, é o abençoado, Mas assim, abençoado. ó, Adriano, funciona assim, a gente fica bem no meio do caminho, porque nós desenvolvemos, a gente tem um trabalho mediúnico, que trabalha, já existe há 5 anos quase, né? De 4 a 5 anos. É um trabalho mediúnico. Espiritual. E nós entramos para a hipnose. Só que a gente fica bem no meio, porque assim, a galera dentro da questão espiritualista costuma dizer assim, não, tudo obsessor da sua vida, larva astral, né? energia ruim. E a gente sabe que não, na verdade a pessoa tem que tratar aqui dentro para que esses seres se desconectem. Do outro lado, existe a galera científica, que fica falando para a gente, olha, vocês estão mistificando ainda mais a hipnose, sem conhecer o trabalho, sem vir a fundo conversar com a gente tete a tete. E desconsideram que eu sou da área da psicologia, o Bruno é da área da educação física. Nós temos essa parte científica muito forte dentro da gente. Só que, cara, a espiritualidade foi um baque empírico que bateu na nossa porta e ou a gente lida ou a gente lida. E aí a gente ficou no meio desse, a gente fica no limbo, né? Porque a gente não é nem científico demais e nem tudo pra gente é espiritual. Porque aí a gente estuda Hélio Couto, a gente estuda física quântica e a gente sabe que a gente manifesta a nossa realidade através da gente, do olhar do observador. Então a gente vai pro lado da ciência para trabalhar esse olhar do observador para que você manifeste uma realidade onde os espíritos não estão te atacando. Né? A dupla porque as fenda, pessoas né? são Tudo cheias depende do dessa olhar do...
Tudo depende do olhar do observador, né? O experimento da dupla Isso. fenda. Sim, sim, sim. Então, Conheço Hélio Couto, leio muito, vejo muita vou, coisa do Hélio Couto também. então, eu vou falar uma coisa bem séria agora nesse sentido, para deixar de esclarecimento, até para essa galera, né? Porque, assim, a gente sabe que eles vão acabar acompanhando, vamos ver, né? A gente trabalha com a hipnose científica, resolve tudo que precisa dentro da hipnose científica, né? Nós temos os nossos mentores na área espiritual. Dali para frente, a gente utiliza esse transe hipnótico, né, para a gente fazer o trabalho espiritual. É como se fosse uma continuação da hipnose, mas não é hipnose propriamente dita dali para frente. É a orientação deles, técnica que eles ensinaram a gente a fazer e que levam a gente a trazer cura para as pessoas dentro do campo energético. É que ainda não tem nome, né? A gente vai falar o quê? Uma viagem multidimensional? Vai ficar esquisito. A gente fala que é hipnose, mas não é bem hipnose, entendeu? Por isso que eu falei pra você, às vezes a gente se sente meio assim no limbo, assim, eu não sei o que é o quê, mas eu sei que a gente tá criando uma coisa nova aí, entendeu? Então tudo bem. Exato. Então, mais para esclarecer, porque existe todo o trabalho dentro da questão da hipnose que é científico, que a gente faz completo, né, todos os métodos. A pessoa fala assim, mas eu estou sentindo que eu estou com... minha vida está bloqueada energeticamente nesse sentido. Eu vou atrás disso, dentro desse campo, né? É mais para esclarecimento, tá, Adriana, essa questão. Tá? É que, na verdade, a gente tem duas formas de trabalho. A parte terapêutica e científica, que a gente vai trabalhar hipnose, psicologia, educação física. E se a pessoa acreditar e quiser, a gente inclui a espiritualidade junto. Mas não é necessário misturar tudo. Exato. Sim, sim, sim. Existe uma pergunta que eu não esqueci de perguntar, uma coisa muito, muito importante. A Ordem da Luz Hipnose Clínica surgiu há 4 anos, certo? Eu esqueci de fazer essa pergunta muito, muito, muito importante. Começou esse projeto de vocês há 4 anos. Daqui para diante, vocês estão estudando agora sobre o corpo, não, como que é? O corpo fala não, como que é que vocês estão estudando agora? Isso, isso. O que vocês têm de projeto agora? Vocês estão com uma página no YouTube, certo? Um canal, certo, pessoal? Depois vocês vão lá conhecer a Ordem da Luz Hipnose Clínica. Depois eu vou colocar, o pessoal já está pedindo o contato de vocês aqui. Vou passar o contato do Bruno depois para vocês direitinho. Mas qual que é o projeto de vocês agora com o canal no YouTube? O que vocês querem fazer para o futuro? Quais são os próximos passos agora de vocês agora com a hipnose e com esse trabalho desses estudos todos que vocês têm realizado? Eu vou deixar bem claro uma coisa bem séria, tá? A gente, como Ordem da Luz, existe há 4 anos, tá? A hipnose foi agregada, vamos dizer assim, tem um ano e pouco, né? Que a hipnose foi agregada, tá? Então, assim, foi por força maior, como a Débora falou, né? A gente tinha Lumine também, que era um outro canal de hipnose. A gente precisou... É que assim, a Ordem da Luz, a gente trabalhava com a Ordem da Luz na parte espiritual. Eu recebia, né, a Preta Velha, o Bruno, o Preto Velho dele, e a gente dava conselho, fazia limpeza espiritual, tudo só na parte espiritual. Aí a gente se formou em hipnose e abrimos a Lumine Hipnose. Científico. Só que aí, na Lumine Hipnose, as pessoas começaram a ver ET nos transes. Aí a gente falou, então vamos pegar a hipnose e vamos pôr na Ordem da Luz. Que aí já vira tudo científico, espiritual, tudo. Então, a gente acabou juntando tudo numa coisa só que virou Ordem da Luz. Então, assim, são 4, 5 anos de espiritualidade e 1 ano e meio, mais ou menos, com hipnose junto. Agora, no nosso futuro vai ser assim, a gente vai ter esse canal que vai passar algumas sessões que a gente vai gravar de contatos astrofísicos, com audio-hipnose, que audio-hipnose é um pouquinho mais profundo que meditação, porque você acaba entrando no transe mesmo, né, para contato, blindagem energética. A gente vai abordar temas também da psicologia, sobre depressão, sobre crenças, sobre os traços de caráter. Então, eu estou me formando agora, falta 1 mês ou 2 para eu me formar. E aí, o que acontece? Vai ser assim, vai ter o processo da hipnose, normal, processo terapêutico de hipnose. Se a pessoa quiser, a gente faz um plus para ela fazer análise corporal e entender os traços dela, como eles funcionam, como a mente dela funciona. E aí vai ter mais um processo ainda que chama a chave mestra, que é
você trazer um problema que você está enfrentando, que é um problema casual, como é que fala? Não, ele Existencial ou... Pode falar. É um problema do agora. Circunstancial. Isso, um problema circunstancial. Porque o problema existencial vai estar explicado para você nessa análise dos traços de caráter que eu vou te falar. Então, essa vai ser a sua crise existencial. Ela, você vai aprender a lidar com ela e com seus traços. Você não vai curar ela, porque é assim que você funciona. Aí, na chave mestra, vai ser um terceiro processo que você vai trazer um problema circunstancial que você está enfrentando e, baseado nos traços e na porcentagem de cada traço que você tem, a gente vai colocar para resolver esse problema circunstancial. Então, vão ser processos diferentes e lá nesse canal no YouTube vai estar falando de tudo que a gente estiver fazendo, a gente vai estar falando lá. Uma outra coisa importante também, nós estamos começando a trabalhar os nossos métodos para poder ensinar, né? Porque o objetivo da gente também é começar a formar hipnoterapeutas também, só que com o objetivo de ser um curso realmente onde eles vão ser aprofundados, mesmo que seja online, haverá aí todo o conteúdo bem aprofundado, observando cada problema mais comum que as pessoas enfrentam. É porque, tipo assim, no nosso curso de hipnose foi maravilhoso, mas assim, foram 5 dias de curso de como pôr a pessoa em transe. Tá? Aí você pôs a pessoa em transe e você fala, me leva para a primeira vez que você sentiu essa emoção e pronto. É isso que a gente aprendeu. Só que como eu já tinha base da psicologia, e eu sempre estudei Jung, né? E tudo isso a gente consegue ir lidando melhor. Mas, por exemplo, a gente tem o conhecimento de como ser um adulto saudável, quais são os pilares que fazem um adulto saudável, como fazer para que esses pilares estejam funcionando. Tudo isso é conteúdo que a gente foi aprendendo em outros momentos, não foi nesse curso de hipnose, porque esse curso de hipnose é muito raso, igual eu falei para você. É até meio responsável você formar pessoas, né? Mas aí a gente está com a proposta de criar cursos com todo esse conteúdo, de falar o que é a depressão, como tratar uma depressão, o que é a ansiedade, como tratar a ansiedade, e começar a ser bem específico para que as pessoas não cheguem lá, tipo, pronto, seu coaching, vamos ser rico e vai embora de Uno. E outra coisa importante, nesse caso, Adriana, a gente vai trabalhar também da seguinte forma. Provavelmente vai ser um curso de 2 meses. Longo, porque vai ter todo esse conteúdo detalhado para a pessoa conseguir. E no outro mês, a gente vai fazer assistência de tratamentos que ela vai fazer dos próprios alunos. É assim, como se você e a Débora fosse fazer curso comigo, mas 2 pessoas. Eu ia sortear quem quer tratar quem, ia marcar um horário e ia supervisionar a sua sessão, tratando ela e vice-versa. Assim sendo, eu ia conversar com você, ia pontuar aquilo que precisa pontuar, você ia se tratar durante o processo. E assim, é muito importante formar pessoas curadas. Porque a pessoa sai de um curso para curar pessoas, sendo que ela não está curada. E o terapeuta só pode levar o cliente até onde ele foi. Exato. Então, a nossa intenção, na verdade, é curar as pessoas para que elas estejam saudáveis para conseguir levar os clientes dela de uma forma saudável. Porque não adianta nada. O que a gente vê aí de terapeuta, constelador, com a vida toda ferrada, querendo de coaching, trader, que vai te ensinar a ficar milionário e o cara tá devendo, sabe? Não faz sentido. E a nossa proposta realmente é deixar a pessoa 100% capaz de melhorar a própria vida para depois querer melhorar a vida do outro, né? Você tem que ter coerência e congruência com o que você ensina, né? Você tem que viver o que você ensina, né? Realmente viver aquela verdade para poder transmitir essa verdade para os seus alunos, tá? Corretíssimo. Tem tudo, tem o que você prega. Finalizar, falar sobre o nosso canal ele tem assim, a gente se sente chamado para divulgar os trabalhos de espiritualidade também. Então, haverão muitas... Quem veio visitar vocês, ó. Ai, que
Então, Ele o nosso é canal menina? é voltado. Menina. Oi? É menina. É menininha, A gatinha? Isis. Ó, Isis, tudo bem? Você tá aqui na internet, todo mundo tá te vendo, Isis. Um beijo. Ela fica super grudada na gente quando a gente tá falando de Que espiritualidade e tal, ela legal. cola. Então, a gente tem como objetivo daquele canal divulgar questões para trazer benefícios para a vida da pessoa, como meditações, orientações de autoconhecimento, auto-hipnoses. A gente vai entrar por dentro da questão espiritualista, mas vamos entrar por questões também de tratamento, como ansiedade. A gente vai subir para lá também algumas coisas sobre ansiedade. A gente vai gravar áudio de hipnose já para a pessoa já ir conseguir, igual eu falei, as camadinhas, né? Ir tirando as camadinhas e tal, para dar um alívio para a pessoa dentro da nossa limitação, através do YouTube, e já promovendo um pouco de curas, né? Ou algum alívio para a pessoa. Exato. E assim, hoje em dia... Eu vou dar até uma dica para vocês, Bruno, desculpa só interromper, antes que eu esqueça. Claro, se vocês conseguirem gravar um áudio aí sobre relaxamento, seria fantástico. A gente está tão estressado, eu acho que vai bombar se vocês gravarem um áudio sobre relaxamento para a pessoa sair daquele estado de, sabe, dia de fúria, e às vezes você está tão pé da vida que o dia que você está trabalhando em casa e dá tudo errado. Olha, a gente, na verdade, tem uma técnica ótima para isso, Dri. E a gente tem alguns clientes que eles têm dificuldade de relaxar, sabe? São pessoas que são muito tensas mesmo, que você fala assim, quando a pessoa deita na cama, a gente fala, pode relaxar e tal, e a pessoa fala, não consigo. Você vê que a pessoa tá dura, assim. Tá dura, é. E já vou passar uma dica aí para vocês. A gente vai fazer esse vídeo, eu já anotei aqui pra gente poder fazer, mas assim... É muito legal. Sim. Deita em posição fetal e contrai todos os seus músculos, todos, assim, até da cara, assim, ó. Tipo, e deixa como se você tivesse muita raiva mesmo, assim, sabe? Faz bem forte. E depois solta. Aí você vai ver o que é relaxar de verdade. É ótimo. É uma questão física, né? Ajuda bastante mesmo. Eu aplico isso exatamente. Porque você tensiona e você sobrecarrega o músculo. Então, depois que você sobrecarrega, ele é obrigado a liberar aquilo, entendeu? Então, assim, é científico também, mas ajuda já nesse processo de relaxar. Quando os nossos clientes não conseguem relaxar, a gente faz isso e vai que vai. Pessoal, vocês têm mais... Quais são as considerações finais de vocês? Vocês querem deixar... Eu vou colocar o contato de vocês. Bruna, pode deixar o celular de vocês, o seu celular como contato? Pode sim, pode sim. E eu deixo também o endereço do canal de vocês. O que vocês querem falar para o pessoal que está acompanhando a live, as considerações finais aí de vocês para falar sobre hipnose? O que vocês querem dizer aí para a galera que tem muita gente assistindo? A gente está com 25 agora. É que eu sempre tenho um delay em relação ao Instagram, ele nunca atualiza o número dela. Depois que acaba a live, que aparece 80, 90 pessoas. Mas agora, como as pessoas vão entrando e vão saindo, é um número que vai mudando durante a live. O que vocês querem dizer para o pessoal que está em casa acompanhando a live, falar sobre a hipnose e sobre o trabalho de vocês? Fiquem à vontade, o vídeo todo de vocês agora. Eu vou ficar bem quietinha aqui. Bom, gente, eu quero só agradecer a vocês que nos acompanham, tá? As pessoas que estão conhecendo o nosso trabalho agora. Eu quero deixar claro que muitas vezes as pessoas não têm essa consciência de que tudo na vida é uma questão de padrão inconsciente que a gente leva. Às vezes a sua vida, de repente, não está do jeito que você queria que tivesse, por conta de crenças que estão vivendo aí dentro e está perpetuando. Então eu quero deixar claro que a gente está aqui disponível para ajudar você nesse processo seu. E uma coisa muito importante, às vezes você já passou tantos anos nisso, imagina o tanto de tempo você perdeu, o tanto de dinheiro você já perdeu, simplesmente por não ter se tratado. De repente, se você parar e pensar um pouco, eu vou fazer um tratamento, eu vou voltar para o meu interior, eu vou me enxergar de uma outra forma e vou liberar aquilo que eu preciso liberar. Com esse investimento de um mês que você faz na sua vida, e às vezes... Questões de anos são resolvidas em um mês só. Exato, gente. Então, assim, é muito mais que simplesmente vir fazer tratamento com a gente. A gente deseja, do fundo da alma, que você consiga promover para a sua vida a liberdade, a vivência, a realidade que você deseja. E deixar claro que tem um lugar para vocês na gente, né? Sempre, a gente né? fez uma postagem agora
agora esses dias falando, tem um lugar para você em mim. Sim. E vocês aqui no Ordem da Luz sempre vão ter um lugar para vocês aqui. Por exemplo, né, hoje a gente tem a Adriana, a gente considera a Adriana amiga. Eu também falei com a Débora esses tempos, muito antes da gente combinar, da gente fazer essa live. Eu falei assim, meu, quero um dia combinar com eles, depois dessa pandemia toda, para lá tomar uma xícara de café, bater papo e dar risada. E a gente quer farreiro, a gente gosta de bagunça. E a Adriana também, que eu sei. Eu gosto. Então é isso, gente. Fica aqui de coração, tá? Tudo que vocês acompanharam aqui, quero agradecer imensamente. Se ainda sobrou alguma dúvida, pode ir lá no nosso inbox ou no telefone que a Adri vai deixar aí para vocês, no WhatsApp. Pode mandar qualquer dúvida, a gente vai conversando, a gente está disponível e tem um lugar para vocês aqui com a gente. Sempre. Pessoal, eu vou deixar, quando a live acabar, eu vou subir o vídeo para o Instagram. Vou mandar depois para vocês dois também o link do vídeo, para vocês poderem colocar lá no canal de vocês. Eu vou deixar para vocês o contato do Bruno, o nome do canal deles, é Ordem da Luz, Hipnose Clínica, certo? Falei direitinho. Isso. Mas eu vou colocar o nome do canal bonitinho, o contato do Bruno, o Instagram da Ordem da Luz, Hipnose Clínica também. Para vocês tiverem interesse, o meu marido está aqui na frente também, ele é paciente do Bruno também. E tá ajudando bastante. Ele tá aqui, ele não quer aparecer, que ele mais de vergonha. Ele não falou, não quer aparecer. Ele tá arrumando o cabelo, ele falou, não vou aparecer, ele tá fazendo assim. E ele foi fazendo assim, não falou, vem, aparece que você fala, oi. Não, foi embora. Ele fez assim, não, e foi embora. Ele morre de vergonha de aparecer. Então, assim, eu dizer para vocês que estão assistindo que realmente funciona maravilhosamente bem. A hipnose é fantástica, é uma oportunidade que vocês vão se dar, quem quiser fazer hipnose e sentir que pode ajudar. Assim, é uma oportunidade que vocês vão se dar de se autoconhecer, de autoconhecimento, de acolhimento, de tudo que vocês já possam ter passado na vida, ressignificar esses problemas e viver de uma maneira muito mais plena e muito mais leve. Eu falo por experiência própria. Eu sou uma pessoa, era uma pessoa extremamente ansiosa e assim, só as sessões que eu fiz com o Bruno foram 45 dias de tratamento, com os espaçamentos entre as sessões, e a ansiedade diminuiu assim, 99%, 95%. Tem uns dias que eu tenho, quando eu começo a ter taquicardia, eu já ponho a mão no peito, já falo o que eu tenho que falar, mas aí eu não vou falar, senão vou ficar todo mundo curioso. Vai fazer hipnose, vocês vão saber o que é. Não vou falar, pra vocês irem fazer. Então, assim, curou, assim, melhorou 99% a minha ansiedade. E eu vejo a vida de forma muito mais legal, muito mais leve. E é fantástico. Eu recomendo para todo mundo se conhecerem, porque é fantástico. Se deem essa oportunidade. Eu vou deixar o contato deles aqui para vocês. E é fantástico mesmo. Eu só falo do que eu conheço, que eu recomendo, que eu realmente sei que é bom. Senão não falaria, não teria aberto esse espaço. Até falei pro Bruno lá quando a gente estava fazendo tratamento, falei, precisamos fazer uma live, porque é muito legal isso, as pessoas precisam conhecer, ter a oportunidade de conhecer profissionais sérios, porque não pode ser qualquer um que mexe com a mente da gente. Como a Débora falou, cada ser humano é um universo em si. Não pode ser uma aventureira que vai mexer na cabeça das pessoas. Tem que ser uma pessoa que tem informação e sabe o que está fazendo para abrir as portas e fechar as portas, todas bonitinhas. Então, tem que ser. Eu só trago aqui para vocês profissionais que eu sei que são realmente pessoas que têm capacidade e são profissionais sérios. Bruno e Débora, muito obrigada. Nós que agradecemos muito, Dri, de verdade. Você é maravilhosa. Imagina, eu que agradeço vocês. O Carlos falou, faz sim, super recomendo. Ele tá no sofá ali, não quer aparecer, ele só tá digitando ali no Instagram. Fala pra Penha, vem no WhatsApp aí, Penha. Vem conversar com a gente. Eu vou passar o contato para todo mundo. A Penha trabalhou com a gente também lá na Caixa, já se aposentou. Vou passar para ela, uma pessoa muito gente boa. Bruno e Débora, muito obrigada mesmo pela disponibilidade de vocês. Eu acho que é muito importante levar o trabalho das pessoas sérias, os excelentes profissionais que vocês dois são, para as pessoas, para que elas possam conhecer e usufruir também desse conhecimento, desse trabalho legal, super importante que vocês fazem, para ajudar as pessoas a se curarem, se autoconhecerem e conseguirem a cura, né?
E eu quero agradecer Ai, demais Dri, você. obrigada Mesmo. mesmo. Nós Obrigada mesmo. agradecemos de todo o coração pela oportunidade de falar aqui com vocês. Isso é maravilhoso e estamos juntos. O que precisar, pode contar com a gente, tá bom, meu amor? Deus te Com abençoe certeza. muito, para todos vocês. Amém. Muito, muito. E vamos marcar assim esse café quando acabar essa Obrigada. pandemia. Obrigada Aí pelo nós vamos- apoio, meu amor. Olha que linda, ela tá aqui. Gente, Simone, obrigada mesmo, recomendo gratidão. sim. Tem muita gente falando, sim, faz sim, recomendo, tá. Não, faz sim, gente, vocês vão achar fantástico. Vamos marcar assim esse café quando acabar a pandemia. Todo mundo tomar vacina, se Deus quiser. É. E um beijão para vocês. Muito obrigada mesmo de coração, viu? E eu quero fazer esse tratamento para emagrecer. Então, isso muito, quando você falou isso, eu falei, opa, isso muito me interessa. Bora lá, vamos fazer. Estamos aqui. Ó, a minha filha veio trazer um bis para mim. Eu falei, mano, já vai começar a rolar. Ela falei, leva a caixa embora. Eu fiz assim, leva a caixa, deixa um só, leva a caixa. Porque senão vai um atrás do outro, já vê, né? Aí você vê, nunca vai um só. Dri, gente, obrigada, meu amor. Fica com Deus. Tchau, galera. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada pela participação de vocês. Bom final de semana, pessoal. Até mais. Tchau. Gente, muito obrigada. Eu vou falar agora com o pessoal que apareceu aqui. Antes de eu encerrar a live. Simone, obrigada. Mucatina, obrigada. Simone, fantásticos. Você também, sim, muito obrigada. Penha, Má Sobrinho, Ive, Penha de novo, Berna, deixa eu ver. Quem mais? Nossa, Larissa, Simone de novo. Alê, muito obrigada. João, Celzinha Mendes, Ionan, Wesley. Vamos ver quem mais está aqui. R. Monegato, Everton, Cássia Tarot Coaching também estava aqui. Ana Cris Simões, Marluce, Ana Magalhães, Bruna. Meu sonho é soltar gordura, eu também, Bruna, juro que eu também quero. Val Melo também estava na nossa live. Reinaldo Souza, Alexandre, Eugênia. Marivan Paulino, Sérgio Tavares, obrigado pela participação. Dance Fragoso também estava na live, muito obrigada. L de Correia, Joaquim Costa, Helenice Seade, Marisa Wolf. Oi, Marisa, tudo bem, minha flor? Sirius Sistemas, que mais? Netuno, ô, Denis. Tudo bem, meu querido? Saudade. Tear do Brasil, Sônia, Alexandre, meu primo. Oi, Lê, Lara Medeiros. Sandrine Duarte, Adri Costa, minha xará, quem mais? Miriam, Fernandes Zepp, Fê, nossa, quanta gente, Taninha, Ivo, Ju Rodrigues, Débora que estava com a gente, Samara, quem mais? Fernanda, tem mais gente não. Pessoal, muito obrigada por vocês terem participado da live, ter mandado perguntas, comentários. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Obrigada de todo o coração. E agradeço a todos. Um ótimo domingo a todos. Eu vou deixar os contatos do Ordem da Luz, do Bruno e da Débora aqui para vocês, tá bom? Beijos, cuidem-se sempre. Se for sair, use máscara, ok? Se puder, fique em casa. Um beijo para vocês. Não vai aparecer não, Maria? Fala oi. Ele só fez assim. Gente, fiquem com Deus. Bom domingo. Até mais. Tchau. Até a próxima, se Deus quiser. Beijos. Tchau.